Voltamos já aqui com essa edição especial, né, do TV Mar News. Muito obrigada a você aí que está nos acompanhando. E olha só, gente, notícias atualizadas aqui do mundo online, tá? Para você que talvez não esteja aí acompanhando. Mato Grosso registra o primeiro caso e aí o coronavírus, né, o Covid-19, atinge 22 estados e o Distrito Federal. Ou seja, a gente tem mais um estado, pessoal, com caso confirmado e isso é cada vez mais preocupante. É verdade, olha só, e para conter o avanço dessa pandemia global, a gente tem visto aí muitos governos, né, pedindo o isolamento domiciliar das pessoas, para que as pessoas fiquem em quarentena, passem 15 dias em casa, enfim, inclusive até as férias, né, foram antecipadas nas escolas particulares e nas escolas públicas também as aulas foram suspensas. E a gente se pergunta, o que fazer com as crianças nesse momento em que a gente não pode se expor? E então, como é que fica? Muitos pais, inclusive, com a mão na cabeça, cabelos em pé, sobre o que fazer nessa situação. E a gente recebe aqui no estúdio Deise Teixeira, ela que é pedagoga e veio dar uma luz pra gente nisso, né? Deise, bom dia para você. Para todos os pais, né, Deise? Bom dia, gente. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Pela primeira vez eu estou vindo aqui para uma coisa totalmente diferente do que a gente costuma discutir, né? A gente já veio aqui, inclusive, falar sobre férias escolares, o que não é a situação atual, né? Estamos vivendo um momento muito preocupante e precisando desse isolamento social, né? E muita gente tem me perguntado nas redes sociais, pelo fato de ser pedagoga e mãe, o que é que se faz com crianças dentro de casa? E assim, a primeira coisa que eu quero dizer é: a gente não precisa querer ocupar os filhos o tempo inteiro. O momento não é para isso. Não precisamos de um planejamento maravilhoso e completo no dia inteiro de atividades pensadas, elaboradas e programadas e projetadas pela mãe. Porque nós também estamos vivendo um momento de isolamento, nós também precisamos dos cuidados necessários e precisamos estar o mais equilibrados possível. Então, a gente não precisa enlouquecer atrás de atividade, de inventar as coisas que a gente não souber ou não quiser ou não conseguir fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos manter o nosso equilíbrio para que a gente possa dar essa estrutura emocional para as crianças. Então, uma coisa importante é: crianças em casa, a depender da idade, você vai filtrar as informações para conscientizá-los, né, do porquê estão em casa. Em todas as idades, praticamente, eles vão entender de uma forma, cada um a seu modo, pela própria idade, mas faça o filtro dessas informações. As crianças, elas são muito parceiras e são muito cuidadosas com regras. Quando a gente coloca que é uma regra, que aquilo precisa ser feito, que é para o bem do outro, que é para o bem da avó, do avô, eles vão naturalmente entender e vão ser parceiros fiéis naquilo, né? Por exemplo, eu saí de casa hoje, eu estou confinada desde segunda-feira, domingo à noite, na verdade, todos. E vim para cá para a entrevista. Eu fui questionada pelos meus filhos, né? Você está saindo de casa, mãe? Então, eu disse: filho, eu vou porque eu vou para ajudar pessoas que também estão em casa. Eu sou profissional e, assim como as pessoas que fazem jornalismo, como os médicos, os enfermeiros, eu sou pedagoga e eu tenho com o que contribuir. Então, por este motivo, eu vou, porque é uma missão também, né? Mas eu não estou saindo para passeio, então eu precisei me explicar para estar aqui hoje. Então, para vocês terem noção do quanto eles são fiéis a regras, né? Então, esse é um primeiro ponto, a conscientização, né? E com isso, eles vão ter acesso aos vídeos de como manter a higienização pessoal e tudo isso, que já é uma grande ocupação, tá? Eu sempre defendo a bandeira do fora da tela. Mara sabe que a gente sempre vem aqui conversar sobre isso. Nas redes sociais eu converso muito com as mães e os pais em geral, para a gente tirar as crianças da tela. Hoje, a situação é um pouco diferente. A gente não tem muitas opções, né? E precisa incluir a tela de uma forma saudável. Como é que é incluir a tela de uma forma saudável? Ora, nós temos TVs que podem nos dar filmes. Então, que tal assistirmos aos filmes com os filhos? Temos inúmeros filmes infantis que já estiveram no cinema e a gente pode rever. Eles não vão ter problema em rever filmes que já foram vistos, tá? Então, criança gosta de ver e ver e ver outra vez, não tem problema. E ver de novo. E ver de novo. Decoram as falas e adoram essa parte de decorar e de, né, refazer as falas. Então, a gente pode assistir filme, pode fazer sessão pipoca, pode fazer leituras de livro, deve, na verdade, né? Incluir
todas essas atividades, sem a neura de ter que ser uma programação organizada. Não, a gente tem que ver o dia, tem que ver se está com saco, tem que ver se está afim, tem que ver se a criança também está correspondendo àquilo, né? Então, leitura de livro, filmes, jogos de tabuleiro, quem tiver aí seu baralho, seu dominó, banco imobiliário, jogo da memória, ou seja, jogos que normalmente a gente tem, que até as crianças ganham de aniversário, vários desses, né? E aí a gente pode tirar do guarda-roupa aqueles que estão escondidinhos e vai, senta no chão mesmo, faz junto. As crianças amam a nossa participação na vida delas. Então podem ter certeza que já vai ser um grande evento os pais poderem participar com os filhos desse tipo de atividade. Videogames, que a gente sempre corta muito no dia a dia deles, que tal apresentar o videogame para eles ou fazer juntos, fazer uma competição saudável? Atividades culinárias. Eu vou até, a Deise falou do videogame, eu vou até aproveitar, né, pra gente mostrar uma foto. O pai da Tainá, nossa produtora aqui, do Bem Assim, ele montou um campeonato de videogame para ocupar o irmão dela de 6 anos. A gente tem fotos, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa ver esse campeonato. E aí a gente aproveitando, eu quero até... olha aí, pai e filho, quarentena, ocupando o tempo com o campeonato de videogame. Aí eu já aproveito para perguntar sobre esse tempo no videogame. Então, até medalha. Olha que bacana. O que eu mais gostei, o que eu mais gostei foi que eles entraram uniformizados. Isso. Não é qualquer brincadeira. Gente, um evento. É um evento. Esse momento ele vai ser extremamente rico e a questão da tela ela vai estar em segundo plano. Por quê? Porque a relação pai e filho aí está sendo fortalecida, os vínculos afetivos, coisa que provavelmente esse filho não tem constantemente, né? Então é um momento da gente rever alguns conceitos. Sim, nada é tão fixo. Não precisa ser tão Caxias. Né? Vamos deixar os filhos na tela e participar junto. Olha que coisa bacana, né? Lá na minha casa, eu ia fazer uma troca de secretária e ela ia começar na segunda-feira. E por opção familiar, fizemos uma reunião e a gente decidiu que ela não começaria. Era uma pessoa novata, por uma questão de segurança da família e dela, e também para nos ocupar. Então, hoje, a minha família inteira está ocupada com atividades domésticas. E isso tem sido muito válido, porque os filhos estão aprendendo coisas que, no normal, eles não dariam ênfase, não teriam interesse, não teriam até necessidade de fazer. Não estaria na rotina deles. Não estaria na rotina. Então, ontem, os meninos, a Maria e o João, varreram a casa e passaram um pano. Eu cuidei de toda a parte da cozinha. Então, assim, eu estou trabalhando de casa, meu esposo também, mas a gente tem dividido o tempo e as responsabilidades. O João Pedro já aprendeu a fazer arroz. Tem fritado o próprio ovo. Então, veja quantas habilidades a gente consegue desenvolver num momento de caos como esse, né? E a gente tem buscado levar isso com leveza. Respira fundo, tem hora que a gente se desespera, porque ficar em casa por opção é uma coisa, ficar por imposição é outra, né? E a gente precisa entender que o estresse vem pra gente e vai chegar neles também. Então a gente tem que se cuidar, né? Nada dessa neurose de ter que estar tudo programado para o dia. Então, voltando às atividades, tem ainda os jogos de tabuleiro, tem atividades físicas que você pode fazer. No YouTube tem vários professores com atividades físicas para criança, para mães em casa, que você pode fazer com peso, com saco de arroz, com saco de feijão, com cabo de vassoura. Então, é hora de colocar a tela para funcionar como ela tem que funcionar dentro da nossa vida, né? De uma forma... parceria. Numa parceria e trazendo coisas úteis. Né? Eu queria perguntar a você sobre experiências. Circulou, a gente pode dizer que viralizou o vídeo da criancinha tocando o prato com orégano e depois tocando ele com detergente e voltando a tocar. Já foi feito lá A gente pode fazer essas experiências. Gente, também, eu achei aquele vídeo fantástico. Muito bom. Fantástico. Eu tenho filha pequena e ela adorou. Ela viu esse vídeo umas 10 vezes seguidas. As meninas fizeram uma experiência lá em casa, viu? E adoraram. Faça também. Nada proporciona mais a aprendizagem do que a prática, né? Então, isso é uma atividade, é uma experiência prática, que você vai fazer com que a criança compreenda. É tudo muito abstrato. Você falar de um vírus, você não vê, você não sabe o formato. Como é que isso está parando o mundo para
Para uma criança isso é muito abstrato. E aquela experiência, ela faz com que a criança perceba na prática a utilidade que tem lavar as mãos. A gente diz tanto, lave a mão, mas ele não consegue compreender, porque ele não tem ainda esse nível de abstração. Então, aquele tipo de experiência é fantástico. Quem puder fazer em casa vai ser bastante enriquecedor. Deise, a gente tem as crianças menorzinhas. Eu tenho uma de 6, uma de 3 anos e uma de 7 meses agora, mas a gente se pergunta, por exemplo, elas ainda estão muito pequenas para lavar prato, às vezes eu ainda deixo do meu lado, não dá para levar para a cozinha, é um pouco mais complicado. Se eu botar para varrer, não vai varrer direito, ainda são pequenas. Como é que a gente pode também trabalhar essas crianças que têm uma energia que parece que nunca acaba e fazer com que elas também acabem se conscientizando desse momento e participando das atividades do lar? Então, tem atividades próprias e específicas para a idade. Eu acho que atividades manuais para essa faixa etária, elas vão funcionar mais em termos de garantir um pouco mais de tempo de concentração, né? Recorte, colagem, aí você vai ter que fazer uma feirinha desse tipo de coisa, se já não tiver em casa, que provavelmente a gente tem, né? O material da escola dos meninos está parado, a gente pode fazer um bom uso deles. Então, recorte, colagem, né? Por exemplo, a de 3 anos está na fase de conhecer as letras. Se você der uma revista para ela ou colocá-la num jogo online para conhecer as letras, que tem inúmeros aplicativos que trabalham isso, letras, números, ela vai se concentrar durante algum tempo nessa atividade, né? O mais importante nessa faixa etária é você mudar de atividade com frequência, porque a concentração das crianças nessa faixa etária é muito pequenininha. Então, você precisa realmente diversificar, sem precisar ter coisas mirabolantes. Terminou um recorte e colagem, 1 hora depois, vamos assistir a um filme, você já prende a criança mais 2 horas, vamos fazer pipoca juntos, vamos fazer brigadeiro, aí todo mundo diz, vai engordar, besteira, depois emagrece. A mãe não. O momento agora é da gente otimizar o tempo, né? E fazer coisas que a gente não costumava fazer de uma maneira o mais saudável emocionalmente possível. Tá, vamos agora com pergunta de telespectadora. A Rosana Nogueira, do bairro da Serraria. Quando há diferença de idade com um filho adolescente e outro mais novo, o que fazer, né? Como realizar atividades para que os dois participem? É um desafio. Então, esse é o meu caso. A minha tem 15 e o meu tem 10, né? Uma menina e um menino. É um desafio. Os adolescentes, normalmente, eu costumo chamar a minha de suricato, porque só vive intocada, né? De vez em quando, bota a cabeça fora. E aí o desafio sempre foi tirá-los do quarto, tirá-los do universo deles. Eles já vivem em quarentena, não é tão difícil assim. Mas a minha filha, por exemplo, ela tem buscado, sabe aquelas mandalas para pintura e tal, ela tem passado muitas horas naquilo, ela tem aproveitado também o tempo para estudar para o Enem, porque ela tem um foco, um objetivo traçado, então ela tem aproveitado para fazer questões do Enem, que ela já havia pesquisado e que na rotina da escola ela tinha menos tempo para isso, fazer leituras, assistir séries, essa rotina dos adolescentes, ela já acontece, já flui naturalmente. Os mais novos, eles precisam mais da gente, né? Então, o meu pequeno passa o dia, mãe, vamos jogar comigo? Mãe, vamos jogar? Então, eu digo assim, às 18 horas a gente joga. Gente, a ansiedade dele, a vontade de chegar às 18 horas. da tarde, já Enquanto... Mãe, 18, vamos? E aí eu paro tudo que eu estiver fazendo e cumpro, né? Então, senta todo mundo no chão, vai jogar triminó, que são jogos bem diferentes que a gente tem em casa. Eu trabalho com isso, por ser pedagoga. Então, eu tenho jogos bem diferenciados. Então, triminó, Rummikub, Off-Bird, vários que a gente joga sentado no chão ou na mesa, faz competição. E eles amam. Hoje à noite, por exemplo, eu vou fazer uma programação de família na varanda. Vou cozinhar para eles, vou botar boa música e a gente vai curtir uma noite juntos, os 4. Isso já é uma rotina na minha casa, mas para quem não é, pode colocar isso como uma rotina a partir de agora. Criatividade, né? Exatamente, usar a criatividade. Uma atividade bacana para crianças, independente da idade, para filhos de um modo geral, independente da idade, é a gente resgatar fotos. Pegar fotos nossas, da nossa história, da nossa família, nosso casamento, de tudo da nossa vida, fazer aquela espalhada no chão, sentar e ir contando a história disso. Vai ser uma viagem no tempo para a gente e eles vão conhecer um pouco mais de coisas que no dia a dia a gente não tem tempo de contar, nem lembra que aconteceram, né? Então, essa atividade está programada para amanhã na minha casa. Muito, muito legal, gente. Tem até um meme na internet,
tô aqui sempre de olho, eu não sei se vocês gostam de memes, mas estava até falando assim, que o pessoal comentando assim, ó, quando eu tiver um filho, quando ele tiver essa idade, eu vou chegar para ele assim, na sua idade, eu estava passando por uma pandemia, eu estava trancado dentro de casa, aguentando a quarentena, e você não consegue nem lavar um prato, né? Vai ser contar histórias, né, também. Deise, a gente tem também casos de mães, pais que querem aproveitar esse momento também para que o aluno, para que a criança vá estudando alguma coisa que de repente ela poderia estar vendo em sala de aula. É uma boa estratégia ou é melhor deixar isso de fato para a escola? Na minha opinião, eu acho que as coisas da escola, elas precisam ser conduzidas quando ele estiver na escola. Faz menos sentido para a criança estudar sozinha em casa. É diferente de revisar alguma coisa que já foi feita, né? E a mãe fazer um pedido sem estresse, sem grandes problemas para ele. Ele não tem que se sentir, eu tenho a obrigação de fazer isso. Né? Mas revisar o conteúdo, por exemplo, uma coisa de geografia, que vai inclusive ajudar no conhecimento desse momento, né? Traz a utilidade disso, em vez de só cobrar. Porque se você cobra da criança, vai fazer pouco sentido. Ela não está na escola, isso não vai ser cobrado de nenhuma maneira que faça sentido. A mãe ou o pai talvez nem saiba o tom e a forma e como e o que cobrar daquela atividade. Então, assim, se puder não fazer coisas de escola, não faz, né? Não faz, se tiver outras opções. Mas se só tiver coisas de escola, inclui. De uma maneira leve, tranquila, para que a criança não fique se sentindo mal em ter que cumprir atividades de escola sem estar nela. Deise, na sua experiência pedagógica, como convencer o adolescente e o pré-adolescente que não dá para descer para a quadra? É conscientização. Tem horas que não é uma questão de convencimento, é de imposição. Somos pais, temos autoridade para isso. Você não vai, ponto final. É ponto final. Tem coisas que a gente abre para o diálogo, tem coisas que a gente não pode abrir. E isso é uma situação pontual, é atípica, e a gente não tem que abrir para ninguém conversar. Mas não pode. Não pode descer para o parquinho, não pode ir para a piscina, não pode brincar com ninguém. Mas quando eles têm a consciência, que é um trabalho que eu falei lá no início, a sensibilização e a conscientização, esse pedido ele nem vai chegar. Ele nem vai chegar, né? Então, vou reforçar uma questão. Para que os filhos fiquem bem em casa, as mães e os pais precisam ficar bem. Então, a gente também tem que buscar o que nos dá prazer. Eu sempre digo que existe a caixa do nada, que é um momento que a gente precisa ter. Um momento de não fazer nada, você não vai dar tarefa para os seus filhos, atividade, pensar nada para eles, você mal está querendo pensar para você. Respeite esse momento, faça isso com tranquilidade, relaxa. Esse momento é atípico, ele não estava no script de ninguém e a gente está precisando viver. Não tem regra, não tem um formato, não tem um molde, tem medo, tem ansiedade, tem várias coisas misturadas e a gente precisa manter o equilíbrio. Então, que cada um possa buscar, né, dentro daquilo que acredita, do que gosta, do que funciona, o equilíbrio primeiramente pessoal, para a gente poder ser esse suporte para os filhos. Porque quando a gente está bem, naturalmente eles vão ficar. Se a gente fica angustiado, ansioso, com medo, a gente vai passar tudo isso para ele de forma verbal ou não verbal. E é aí onde vai morar o problema. Certo? Então, que essa quarentena seja saudável, sobretudo emocionalmente falando. Então, deixa cada um criar o que gosta, fazer o que gosta. Isso não vai desandar a educação dos nossos filhos por 15, 20, 30 dias que seja. Depois a gente retoma, é um momento pontual e essa conscientização é extremamente importante. É bom conversar com eles sobre essa questão de ser um momento pontual, porque isso tudo vai passar, é o que a ciência ela nos indica. E aí, quando a vida ela voltar ao normal, as regrinhas do fora da tela, de diminuir o tempo, tudo vai voltar. Tudo né? volta. Volta a escola, volta a rotina, volta quem tem atividade extra classe, volta tudo. Então, eles têm que entender que esse momento ele é diferente e eles vão entender. Certo? E eles vão entender. Então, o diálogo acima de tudo e o prazer nas coisas que a gente resolver fazer dentro de casa. Certo? E isso está ao alcance de todos. Deise, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. A gente conseguiu, inclusive, sorrir, né, diante Foi uma aula hoje aqui, pedagogia dando aula. Muita ideia, já tirei daqui. Pois é, e o bom foi que a gente conseguiu sorrir, que a gente está tão pesado Bons exemplos, dessas informações. É verdade. Gente, olha, inclusive, tem o telespectador mirim da gente, está pedindo para que a gente coloque a foto novamente, para ele se ver aqui na programação da TV Mais. Ai, que lindo. Ó, tá vendo? Um momento como esse tem riqueza maior, gente.
gente? Tem não. verdade. Então vamos aproveitar. A gente sempre sonhou tanto com essa parada na vida para poder ficar dar com mais os filhos. Vamos olhar o lado bom disso. Olha só, linda, e parabéns para vocês. Parabéns, viu, tá? Cauê? Tá arrasando nesse campeonato. Gente, verdade. Olha só, gente, olha, a gente tem bons exemplos também de alunos que aproveitaram esse momento com consciência para se unir e fabricar álcool em gel e distribuir para a população. A gente vai acompanhar agora na matéria de Fernando Palmeira. Fernando Palmeira, que inclusive quando voltou, como eu disse, eles doaram álcool em gel também aqui para a nossa redação e os meninos voltaram com os bolsos cheios para a gente também. Vamos acompanhar. Covid-19 ou coronavírus, uma pandemia internacional no mundo inteiro e aqui no Brasil, em Alagoas, em cidades do interior, na capital, já existe casos de suspeição e devemos nos cuidar. Luvas, como já estou usando, tem também máscara aqui e é bom que você corra no mercado porque o estoque está se acabando, mas está vindo mais reposição, não há também motivo para se preocupar tanto. E com relação ao álcool em gel, todo álcool será que serve para prevenir o coronavírus? Vamos saber detalhes agora com uma grande técnica em farmácia, farmacêutica, que é conselheira do Conselho de Farmácia de Alagoas, a Flávia Dabur, que está aqui conosco e veio especialmente para trazer todas as orientações do tipo do álcool e como devemos usá-lo. Bom dia. Bom, algumas informações importantes, né, como eu já dei algumas entrevistas, inclusive, é que a gente se preocupe na graduação alcoólica, quanto à graduação alcoólica. Tá? Então, o álcool 70 seria o álcool indicado, porque hoje a gente tem no mercado, inclusive, muitos álcools escrito álcool gel, mas não é o 70. Então, são duas coisas que o consumidor deve estar atento. A graduação alcoólica, que deve ser 70, e a informação do rótulo, que isso obviamente vem no rótulo, e a informação do rótulo que ele vai vir como higienizador de mãos, ou antisséptico, ou desinfetante. Né? Então essas informações são informações bem importantes de você observar, não só escrito álcool em gel, mas a graduação alcoólica e essa outra informação, porque quando a empresa pede registro, vem escrito também essa informação de antisséptico. Os outros com graduação menor, ele não vai vir com essa informação de ser um higienizador de mãos. Com relação ao álcool em gel e o álcool líquido, qual a importância dos dois? Como é que se diferencia aí? Bom, na verdade, o álcool em gel, a gente consegue carregar com facilidade, né? É importante a gente fazer a higienização das mãos também, é importante a gente lembrar isso, com água e sabão, né? Fazer a lavagem correta das mãos e depois passar o álcool em gel. Por que o álcool em gel? O gel é porque, na verdade, quando você fizer, ele vai formar como se fosse uma película na mão, então ele tem mais tempo de durabilidade porque ele evapora menos, né? Ele dificulta a evaporação do álcool, então ele fica mais tempo residual nas mãos, né, ou no local que for passado, em relação ao líquido, porque existe o álcool 70 líquido também, mas ele vai volatilizar, né, ele evapora com mais facilidade, tá? Mas no caso de não haver porque realmente está em falta, né, ontem eu fui em 2 farmácias, né, por outros motivos, e eu perguntei e realmente está em falta, tem muita gente procurando, né, então pode sim usar o álcool líquido, apesar de, na verdade, não é recomendação, eu digo, a nível de Anvisa. Eles preferem, na verdade, o álcool em gel. O álcool, enquanto virucida, ele realmente inativa o coronavírus? Ele inativa vírus, de uma forma geral, tá? Então, o álcool 70, a gente fala do 70 porque a gente considera que é a concentração ótima. Concentração ótima a gente considera como a melhor concentração para que você tenha o efeito bactericida, virucida, né, por conta dos vírus, seja ele o coronavírus ou de gripe, e fungicida também para fungos, tá? Porque nessa concentração, que ele vai ter 70 partes de álcool e 30 partes de água, nessa concentração existe uma permeação melhor, tá, do álcool dentro da célula. E o vírus sempre vai estar associado a uma célula viva, né, para ele poder replicar. Tá? Então, por isso, o 70. A orientação excelente que a gente traz direto de uma técnica de alto nível do Conselho Regional de Farmácia Conselheira e que veio aqui até nós para dizer a você que todo cuidado é pouco
e procure bem saber o produto que está usando, principalmente álcool em gel, com a capacidade de combater o vírus corona. Vamos ver, olha, muito obrigada então pelas informações, gente. O 25 da NET. A gente vai, desculpa aí, a gente vai agora ao vivo diretamente com o Fernando Palmeira. Ele vai falar com o procurador do trabalho aqui no nosso estado para conversar com a gente sobre a situação do trabalhador diante desse momento. Vamos acompanhar. Covid-19, coronavírus, o pandemônio por todo mundo, e aqui a perplexidade e a preocupação também do Ministério Público do Trabalho, que é mister acompanhar, fiscalizar as leis trabalhistas e também acompanhar e ver como está a relação empregador-empregado. E nesse momento, onde se fala muito em quarentena, vamos saber aqui do procurador-chefe, Rafael Gazanel, do Ministério Público do Trabalho, como tem sido o acompanhamento do Parquê do Trabalho nesse momento de tanta gravidade. A nossa preocupação, obviamente, é primeiramente com a saúde do trabalhador. Essa é a nossa missão, né, de ter esse cuidado com a segurança e a saúde do trabalhador. E nesse sentido, a gente tem dado uma série tem tomado uma série de medidas, mas a principal é recomendar aos empregadores, nós fizemos isso oficialmente, para que adotem uma série de medidas para minimizar as possibilidades de prejudicar a saúde dos trabalhadores. Gazanel, algum impacto já foi percebido, já foi detectado pelo Ministério Público do Trabalho aqui em Alagoas? Há algum impacto, sim, né? Além da preocupação com a saúde do trabalhador, obviamente que nós estamos preocupados também com a saúde das empresas, né? As empresas têm nos procurado, têm procurado para a gente medir negociações com os sindicatos dos empregados para encontrar soluções para minimizar a repercussão dessa situação toda, na medida em que as empresas estão paralisando temporariamente as suas atividades. À medida que paralisam as suas atividades, obviamente que não há receita, né? E pode haver, obviamente, problemas na hora de realizar o pagamento dos salários dos seus empregados. Pela fragilidade, pela saúde, a partir de 60 anos, recomendação de quarentena. E aí as suas empresas estão preocupadas também em colocar em quarentena os trabalhadores. Claro, a preocupação, como eu disse, do Ministério Público, em primeiro lugar, é com a saúde dos empregados. E, nesse sentido, a recomendação que nós estamos fazendo a todas as empresas, fizemos inclusive isso oficialmente, é que, dentro do possível, só se mantém trabalhando aqueles trabalhadores que são estritamente indispensáveis. A preferência pelo trabalho remoto é o chamado teletrabalho, que está inclusive previsto na CLT, tem previsão legislativa para essa situação. Mas, obviamente, que naquelas situações excepcionais e imprescindíveis, em que se exige a presença do empregado no estabelecimento, outra alternativa. Uma outra recomendação que nós estamos fazendo de forma persistente em relação à flexibilização dos horários, para não permitir que o empregado transite casa-trabalho, trabalho-casa, nos horários de pico e tenham que conviver com os ônibus muito cheios. E essas, digamos assim, são as duas principais recomendações. O trabalho remoto e só exigir a presença do empregado naquelas situações estritamente indispensáveis. E em relação à flexibilização do próprio horário, para evitar que o trânsito do trabalho para casa, da casa para o trabalho, se dê em horários de pico, evitando as aglomerações no transporte coletivo. No que diz respeito ao transporte coletivo, São Paulo, por exemplo, aquela megalópole, já está com a programação de diminuição e, consequentemente, paralisação do sistema de transporte coletivo para evitar um aglomerado de pessoas. Linha de montagem nas empresas também é risco? Não tenha dúvida. Eu vou repetir o que eu disse. Só se mantém o empregado trabalhando naquelas situações estritamente indispensáveis. E pode chegar num ponto em que a economia vai ter que paralisar. Porque na medida em que se obtém uma determinação de que o transporte coletivo não vai funcionar, como a gente vai exigir que o empregado se desloque da sua casa para o trabalho? Essa preocupação está nos atormentando, digamos assim, no bom sentido, porque pode chegar a esse ponto. Tem algumas cidades que estão se antecipando e estão, inclusive, a ponto de mandar ou determinar paralisar o transporte coletivo, que é da competência dos municípios.
transporte coletivo dentro dos limites do município, né? Eu vi notícias nesse sentido em Santa Catarina, e na medida que um toma uma medida dessa, é possível que outros acompanhem. Porque todo o objetivo das autoridades públicas é no sentido de evitar as aglomerações, de evitar a reunião de muitas pessoas. E o transporte coletivo, como se sabe, é um local muito propício para a propagação de um vírus dessa natureza. Estabilidade no trabalho está saindo da terminologia jurídica neste país pelas reformas. Numa situação como essa, há alguma coisa que assegure ao trabalhador, ele em se afastando de quarentena, não haja uma admissão sumária? Bem, a gente tem defendido essa tese. É claro que é uma situação extraordinária, excepcional, a lei não previu, mas ao mesmo tempo faz referência a situações de força maior. Me parece que essa seria uma situação, e obviamente que há limitações ao poder do empregador de promover a dispensa dos empregados. Mesmo porque, como todo mundo sabe, se o empregado está sob suspeita de ter contraído o vírus, ele está proibido de ir para o trabalho e disseminar a doença para outros colegas. Então, ele não tem nem essa opção. A opção é de ficar em casa. Então, a dispensa relacionada com esses motivos, obviamente, que ela deve ser considerada arbitrária e, portanto, não pode ser considerada legítima nem legal. O Ministério Público do Trabalho é o porto seguro, é o grande bastião de defesa dos direitos do trabalhador, e todos acorrem, o trabalhador individualmente, os representantes e categorias estão aqui. Como está o expediente, a estrutura do Ministério Público do Trabalho em Alagoas e Maceió? A recomendação aqui e a determinação é que o trabalho seja feito preferencialmente de forma remota. Mas existem alguns serviços que não podem parar. Inclusive, tem chegado frequentemente denúncias relacionadas com o coronavírus. Hospital que não está dando os equipamentos de proteção mínimos para que o trabalhador execute os seus serviços diariamente. Preocupações do setor educacional, por exemplo, das empresas que estão preocupados de não ter dinheiro para pagar o salário dos empregados, porque, por incrível que pareça, tem pais que estariam dizendo que não pagariam as mensalidades porque não estaria havendo as aulas, né, a ocorrência das aulas. Então, são situações que têm chegado aqui, têm nos preocupado muito. Esses procedimentos estão se transformando em inquéritos que estão sendo distribuídos para os colegas procuradores que terão que atuar. E terão que atuar de forma precária, porque a preferência é para que o trabalho seja feito de forma remota. Então, esse dilema que nós atravessamos hoje aqui, nós precisamos nos reunir urgentemente, nem que seja através de meios digitais, para definir uma forma de encaminhar essas denúncias e encontrar soluções que atendam, sobretudo, aos interesses dos trabalhadores, mas também os interesses da economia, que numa situação como essa, inusitada, extraordinária e excepcional, precisa encontrar soluções também fora do padrão clássico. A gente também espera do governo federal, a gente está exigindo isso, mas sabe também que o problema é tudo muito novo. Soluções legais, que de alguma forma aponte na direção de encontrar caminhos para suprir todas essas necessidades que estão ocorrendo. O governo, por exemplo, está falando, isso não está ainda formalizado, mas eu vi manifestação no sentido de reduzir horário, reduzir o trabalho e reduzir também a remuneração dos empregados. Eu tenho dúvidas muito sérias sobre a constitucionalidade dessa medida. A Constituição é muito clara, só permite a redução salarial com redução de carga horária, com a participação coletiva, com a participação das entidades sindicais, através de acordo e convenção coletiva de trabalho. A Constituição é muito clara nesse sentido. Então, me parece que seria de constitucionalidade duvidosa uma lei que permitisse esse tipo de procedimento. Mas o governo está falando de alguma coisa nesse sentido. Eu acho que preferível seria permitir a suspensão do contrato de trabalho e o empregado ingressar no seguro-desemprego. Me parece que aí a solução seria as empresas que tiverem dificuldades para continuar com as suas atividades nesse período, suspenderia o contrato de trabalho e automaticamente a sociedade como um todo absorveria, digamos assim,
essa despesa, né, que vai ser realmente exponencial, mas, de alguma forma, a sociedade tem que estar consciente disso. O que não pode, a meu ver, é contrariar a Constituição, ainda que numa situação excepcional como essa. Parabéns, muito obrigado, procurador. A gente aqui agradece a oportunidade. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rafael Gazaneu, abalizadamente falando dessas preocupações diante desse caso aí do coronavírus no ambiente dos trabalhadores. Aqui do Ministério Público do Trabalho, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar News e, bem assim, especial. Obrigada pelas suas informações, Fernando. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda vai falar sobre a situação do comércio e da economia aqui no nosso estado e no nosso país diante dessa pandemia global. Eu volto já.